Hoje nós trataremos sobre o antídoto de como não sermos influenciados por isso. Então a pergunta que fica é: como não ser influenciada por esses modismos, por essas sutilezas diabólicas que tentam minar a Igreja de Cristo? Nós sabemos que nos países que não têm suas portas abertas para o Evangelho de Cristo, para o cristianismo, lá não existe sutilezas. O confronto com as igrejas de Cristo lá, ele é feito diretamente. E os seus governantes exterminam todos aqueles que ousam desobedecer a lei daquele país, fundando igrejas, pregando o evangelho e distribuindo bíblias. Então lá nesses países chamados de cortina de ferro, não existe sutilezas. O ataque é frontal. As igrejas são perseguidas, os cristãos são aniquilados. Lá as pessoas são perseguidas e elas são mortas, então não existe nenhuma sutileza. Porém, em países como o Brasil, o evangelho ele é minado para enfraquecer a Igreja de Jesus Cristo. Vejamos então. Na lição de número 1, nós falamos sobre as sutilezas contra a Igreja de Cristo, cujo ataque é de natureza espiritual, Satanás e seus demônios. São eles que atacam a igreja. E também esses ataques são de ordem moral, a falsidade e a hipocrisia no meio cristão. Na lição de número 2, nós falamos sobre a banalização da graça. As pessoas acreditam que o sacrifício de Jesus Cristo não é mais suficiente e temos de fazer obras para sermos salvos. É como se quiséssemos dar uma ajudinha para a cruz de Cristo. Não há nada a ser acrescentado à salvação. E isso é graça. Jesus veio por graça. Morreu em nosso lugar por graça. Então não tem nada que possamos acrescentar a este sacrifício para que mereçamos realmente a salvação. Eles baratearam a graça de Deus. A reforma protestante, ela surgiu justamente por causa do barateamento da graça, vendas de indulgências e nível moral baixo do clérigo católico. Na lição 3, nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Hoje nós estamos vivendo um novo paradigma para a sexualidade, isso é, um novo modelo e não mais um modelo judaico-cristão, heterossexual e monogâmico, que não aceita nenhuma outra forma de expressão sexual. Na lição de número 4, nós falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós aprendemos que o ideal divino é que o casamento seja indissolúvel e monogâmico. Moisés, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. E Jesus, no Novo Testamento, ele fez apenas uma concessão para o divórcio, a imoralidade sexual. E nós aprendemos que na Constituição de 1988, o divórcio anula o casamento. O casamento é anulado e dá o direito à pessoa de casar quantas vezes ela quiser. Na lição de número 5, nós abordamos sobre o materialismo e o ateísmo. Para o materialismo, a matéria é a única realidade que existe e nega a realidade do mundo espiritual e a religião, então ela é desnecessária. Enquanto que o ateísmo, ele nega a existência de Deus, sobretudo a realidade de um Deus pessoal. Então, ateísmo e materialismo são praticamente iguais. Na lição 6, nós estudamos sobre a sutileza das ideologias contrárias às famílias. Que hoje existem vários modelos de família, isso deve ser aceito, pela Igreja de Cristo. Pessoas do mesmo sexo são livres para contrariarem o matrimônio. Aprendemos que a família, segundo a Bíblia, é uma instituição divina. Ela é a célula máter da sociedade. Na lição 7, nós falamos sobre a sutileza
da relativização da Bíblia. Aprendemos que alguns querem ressignificar a Bíblia. Outros alegam que ela precisa ser atualizada. Queimaram a Bíblia em alguns séculos passados, perseguiram os cristãos. Hoje no Brasil essa perseguição ela é velada, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Eles tentam desconstruir os valores éticos, morais e espirituais da Bíblia. Isto é, a relativização das Escrituras. O que depende para eles é como cada um irá julgar a si mesmo. Como cada pessoa irá julgar. Não há mais um parâmetro do qual a pessoa possa dizer que algo é certo ou errado. Mas nós sabemos que o parâmetro para o cristão é a Bíblia Sagrada. Nossa bússola de regra e fé. Na lição 8, nós falamos sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. Para eles, o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, não é mais para o nosso tempo. Na lição de número 9, nós falamos sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. E sabemos que eles já são milhões no Brasil. E eles acreditam que, como somos igreja individualmente, não precisamos de uma igreja local. E usam isso como defesa à igreja primitiva. Na lição de número 10, nós falamos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Para eles, não precisamos administrar nossas finanças. Que nós estamos lá no tempo do legalismo, que nós somos legalistas, né? E não precisamos dizimar, como diz as Escrituras. E que nós somos legalistas quando nós afirmamos da atualidade dos dízimos. Se esquece que o dízimo é antes da lei e Abraão nos deu este exemplo. Na lição 11, nós falamos sobre a sutileza das mídias sociais. É o avanço e precisamos fazer uso delas com graça e sabedoria. Saber o que compartilhar. O cristão precisa entender que nem tudo que ele vê e ele ouve, ele deve compartilhar. Você não pode ficar compartilhando pecado das pessoas. Você não pode ficar compartilhando vídeos pornográficos das pessoas. Você não pode ficar compartilhando notícias mentirosas, fake news. Não podemos fazer isso. Então, podemos fazer uso das mídias sociais, mas com graça e com sabedoria. E como nos portar nessas redes sociais. Devemos entender que é um campo missionário virtual e, portanto, é um mundo real. E que devemos levar as pessoas para uma igreja local. Na lição de número 12, nós falamos sobre a sutileza da espiritualidade holística, sobre o desejo que as pessoas têm do sagrado, de estar conectados com Deus. E ela vê a religião como um todo, a natureza, o homem e a divindade. E que existem várias formas de nos relacionarmos com o sagrado. E que o cristianismo é uma religião superada. Que Deus é um Deus impessoal. Que o Deus deles é uma energia impessoal que estão no universo hoje. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Um Deus que fala. Um Deus que cuida. Um Deus que vê. Um Deus que ouve. Um Deus que fala. Um Deus que sente ciúmes. Que se entristece com o nosso pecado. Então, sim, nós servimos a um Deus pessoal. E agora, hoje, na lição de número 13, nós vamos tratar de como resistir a estas sutilezas. Como o cristão deve agir e fazer para resistir essa sutileza, essas tentações, essas ciladas que o inimigo tem armado para a igreja de Cristo. Nós somos chamados por Deus para resistir a essas sutilezas. São muitos ataques. E as formas de nos defendermos deve ser usando as armas espirituais que temos à nossa disposição.
é uma luta travada no mundo espiritual contra as hostes espirituais da maldade. Então, é uma guerra espiritual e não a vencemos com armas carnais. O cristão, ele deve ser comprometido com as Escrituras. Ele precisa viver uma vida de submissão a Cristo, buscar viver cheio do Espírito Santo e, principalmente, ter compromisso com a sua igreja local.